could feel it in my bones. There was something going on. O que eu levo disso tudo, né, enquanto ser humano? Ser mais paciente com o outro, saber que às vezes basta estar do lado. Às vezes a gente não precisa falar nada. Quão grande pode ser o simples fato de estar presente. Seja um cachorro, seja um gato, um ser humano. É um ser que está presente com você, compartilhando aquele momento. Eu acho isso espetacular e eu acho que isso tem muito a ver com a ordem mesmo da natureza das coisas. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e o meu primeiro marido se chamava David, ele era americano, e eu me casei com ele em 2000. Uma semana depois ele foi diagnosticado com câncer. O David se tratou, ele teve um linfoma não-Hodgkin, ele se tratou e foi uma época bem difícil, mas ele ficou bem, ficou tudo bem. E aí quando ele teve a remissão dele anunciada, né, que o médico falou, não tem nenhum resquício de câncer, vai viver sua vida, volta daqui a 6 meses e, né, o que a gente vai fazer de diferente? Vamos... Aí eu pensei, vamos viajar, vamos, sei lá, pro restaurante mais caro da cidade, vamos trocar de carro. Pensei em coisas assim. E aí ele olhou pra mim e falou assim, eu quero um cachorro. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and E essa é a Bebel. makes me laugh about the irony of Bebel tá comigo há 14 anos e é uma vida. I like the way you're A gente estava escutando muito Bebel Gilberto na época. Eu escutava muito nos Estados Unidos, adorava, ainda adoro. Ele falou, você vai escolher o nome. E aí na hora veio Bebel. in the bathroom. E a gente foi muito feliz por 1 ano e meio. E depois de 1 ano e meio, ele surgiu com outro câncer. Aí foi uma tragédia, né? E ele dizia, não, tudo que eu quero é ficar na minha casa, vendo filme com meus cachorros, com a minha esposa, com tratamento muito barra pesada e um prognóstico muito ruim. Foi muito difícil, porque ele ficava muito tempo fora, né? Tinha os cachorros em casa, eu ainda ia visitá-lo 1 hora de distância. E ele fez um transplante de medula óssea super bem sucedido. Tão bem sucedido. E ele ficou tão bem. Então ele ia para o parque com os cachorros, ele fazia coisas que, né, uma pessoa que está com o sistema imune reprimido, porque é o que acontece depois de um transplante, coisas que uma pessoa assim não pode fazer, que tem que ter muito cuidado, né? Mas ele estava tão ansioso para viver que ele não segurou a onda. E aí ele pegou uma infecção e morreu. Meu mundo caiu, né? Eu queria morrer junto, né? E olhando assim, eu acho que me ajudou muito ter o Mob Bebel. Primeiro porque eu tinha a sensação de que uma parte da família continuava existindo. Ter esses 2 seres que precisavam exclusivamente de mim me ajudou demais a me movimentar, sair da cama, a viver aquela vida que precisa comer, que precisa dormir, que precisa de medicamento, que precisa ir no veterinário. Te traz um pouco pro básico do que é o viver, né? O meu conselho para quem tá down e que tá precisando de uma bomba de energia, adota um cachorro. Adota um cachorro porque, assim, para mim foi muito transformador. Eu comecei a acordar às 6h30 da manhã, amarradona e com uma energia que eu não tinha, assim, há muito tempo. Eu tinha uma grande amiga quando eu era adolescente, aqui no Brasil, que se chamava Márcia, como eu. E a Márcia criou uma coisa que ela dizia que nós éramos 2 metades de uma mesma coisa lá que ela imaginou na cabeça dela. Então ela dizia que eu era o lado bom e ela era o lado mal. Eu tenho cartas dela me chamando, oi, bom, tudo bem? A Márcia foi para Israel e resolvi visitá-la. Eu reencontrei a Márcia depois de tantos anos, né? Conheci o marido, conheci as filhas. Foi muito bacana reencontrar com ela, sabe? Assim, 10 anos se passaram e parecia que não tinham 10 anos ali. E ela foi diagnosticada com câncer de mama. E diagnosticada em estágio 4, assim, foi uma história muito triste. Ela tinha 40 anos de idade. E aí, quando ela morreu, eu ligava para falar com as meninas. E o marido dela atendia, né? O Oded. E aí a gente começou a ficar amigo também, né? A gente tinha passado por uma coisa muito parecida, né? E dali surgiu uma relação.
né? E eu voltei para o Brasil e a gente continuou se falando. E aí ele resolveu que ia vir para o Brasil. Aí ele pegou um avião e veio com as meninas para Itaipava. E a gente viveu assim aproximadamente quase 2 anos. Então era eu, ele, as meninas, Mob e Bebel. E aí a gente teve uma briga daquelas, ele pegou um avião e foi embora com as meninas. Então a única forma que a gente conseguiu de viver esse período foi eu ficar indo e vindo. Então eu passei quase 3 anos da minha vida que eu ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha. Então a gente chegou à conclusão de que a melhor coisa é que os cachorros fossem para Israel. Porque quando eu vinha para o Brasil, ele estava lá com os cachorros. A gente ficou em Israel até a Shira mais velha terminar. Ela terminaria o ensino médio e a Maia terminaria o fundamental. E nesse momento eu falei, não, agora a gente vai voltar para o Brasil. Aí vem Mob e Bebel de volta, vamos voltar para o Brasil. E é incrível você ver gente falando assim, mas se o cachorro já tem 11 anos de idade, 10 anos, para quê? Deixa ele aí, paga alguém para cuidar dele, pronto. Você tá louco. Você tá louco que eu vou deixar os meus cachorros para trás porque agora eu resolvi voltar. Não. E aí a gente voltou para o Brasil em 2013. E ano passado o Mob morreu. Foi muito triste, muito triste, muito triste, porque é isso, né? É uma vida, né? Um cachorro que te acompanha pela vida, né? Vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, volta para os Estados Unidos, vai para Israel, vem aqui. Agora a família antes era com o David, agora é o Dedo, e tem as meninas. Assim, é uma vida, né? Vira é uma era, né? Assim, na verdade, é aquela coisa, fim de uma era, né? E um pouco depois também dele morrer foi quando eu me separei. E eu preciso de um cachorro jovem que me coloque para correr, que me traga energia. Apesar, né, que eu tenho a Bebel, mas a Bebel tem 14 anos, já não faz mais essas coisas comigo, fez muito a vida inteira. E foi assim que a Bidu chegou na minha vida. Qual?